Fala, guerreiro! Fala, guerreiro! Excelente noite a todos vocês, meus nobres amigos. Muito bom poder estar com vocês em mais essa noite aí, compartilhando um pouco de conhecimento. E hoje eu não vou estar sozinho, né? Como vocês sabem, todos que estão nessa aula aqui, vocês que vão assistir essa aula posterior, sabem que eu estou acompanhado da senhorita Bruna. Fala, Bruna, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você como está? Tô bem também, Excelente. Está pronta para compartilhar um pouco da sua jornada aí com esse pessoal? com certeza. Excelente. Bruna, essa aula aqui ela é muito interessante porque ela, além desse pessoal que está assistindo aqui, essa aula ela fica na posteridade para as pessoas assistirem. Eu tenho certeza que muitos candidatos, muitas meninas aí que morrem de medo aí do concurso vão se inspirar muito na sua história, tá? Então, vamos bater aquele papo, conversar um pouco sobre como foi a sua trajetória e até para a gente começar. Eu queria que você contasse pra gente quem é você e há quanto tempo que você estava nessa busca pela aprovação no concurso da Polícia Militar. Ops, deixa eu só arrumar Uhum. minha câmera aqui que tá Vamos aí, difícil. pode arrumar. Agora, primeiramente, meu nome é Bruna Beatriz. Uhum, Eu fiz a primeira prova de soldado, né? Eu uhum, já havia prestado outras, eu já prestei bastante da civil. Só que para a Polícia Militar, eu já cheguei a prestar de oficial. Na época eu era bem novinha, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu tava meio que sem foco ainda na vida, sobre o que eu queria fazer. Aí eu uhum, acabei decidindo ir para a graduação, que eu achei mais interessante na época, e uhum, depois agora eu retornei para tentar novamente. Só que tem aquelas ideologias que muita gente fala, né? Que tipo assim, é muito difícil passar de primeira, você tem que tentar várias vezes, e já fica aí na sua consciência que pode ser que você não consiga de primeira. Aí eu fiquei um pouco encanada com isso, eu cheguei até a comentar com o André, que eu falei, nossa, eu devo ter reprovado já na primeira etapa do psicológico. uhum. Mas com o processo em si foi tranquilo, porque o curso me ajudou bastante. E eu vi que realmente era possível ser aprovado de primeiro, porque, tipo, eu fui um exemplo. Uhum. Então, agora eu ajudo bastante pessoas, oriento, né? Falando que é possível, assim, passar de primeiro. Isso daí é um mito que muita gente acaba idealizando, por às vezes não ter uma mentoria também, ou às vezes fazer o psicológico, o treinamento de uma maneira errada. Aí acaba prejudicando e depois acaba levando isso para os outros candidatos, deixa aquela ansiedade. Então, isso é um mito e eu sou a prova viva que sim, dá para passar de primeira. Que show, Bruna. E antes de começar a sua preparação, qual que era a sua maior dificuldade ou insegurança com relação ao psicológico, Bruno? A minha maior insegurança, eu acho que era um pouco falar sobre a minha vida, que era uma dificuldade muito grande, ainda mais para um desconhecido, uma pessoa que você não sabe quem é. Aí vai estar ali até para te julgar, para tentar pegar seus pontos fracos ali, tentar te desestabilizar. Uhum, Então, isso era uma dificuldade que eu tinha. Só que a mentoria me treinou bastante para mim dialogar de uma maneira muito mais fluida e não ficar travando, não ficar aquela ansiedade, não demonstrar. Então, a gente treinou várias teorias, várias perguntas para que não gerasse isso. E eu também, por conta, pedi ajuda de outros candidatos também para me fazerem perguntas, para ver como eu me sairia respondendo para estranhos, para pessoas que eu realmente não conhecia. uhum. Então, me ajudou bastante também. Então, sempre estar ali dialogando e treinando a fala, que eu acho que isso é o mais importante. Legal. Você comentou que você mandou mensagem, pô, acho que eu reprovei logo nos primeiros testes lá. Durante a preparação na UDH, você treinou algum teste? Você falou de treinar, e você treinou algum teste em específico? Não, teste nenhum. Uhum, Se você orientou, né, pra gente ir de uma maneira muito mais tranquila, porque eram testes fáceis, tanto é que geralmente são testes que a grande parte ali já caiu para tirar a habilitação. Então, tipo assim, eu já passei por essa experiência e eu sabia que realmente eram testes fáceis, não eram testes complexos que levariam a gerar ansiedade em mim. Ali uhum, na hora dá uma leve ansiedade em si, mas eu fui orientada a não treinar, porque quando você treina e fica muito perfeito, você consegue ver, porque é nítido que você treinou. uhum. Então eles iam conseguir notar. Então eu fui da maneira que orientou, é, mesmo confiando, e treinei bastante a questão da fala, como eu disse. Daí eu treinei bastante. Legal.
E essa ideia de treinar, nós fizemos bastante simulação de entrevista. Quando você fala treinou bastante a questão da fala, você ficou decorando resposta ou você treinou para saber argumentar sobre a sua vida, independente do que te fosse perguntado, Bruno? Não, não treinei respostas. Eu acho que treinar respostas pode levar a gente para um outro caminho que a gente não está querendo, porque a gente pode acabar caindo em pegadinhas e não estar preparado para respostas. Uhum, Então eu treinei bastante o diálogo mesmo, a fala, que eu acho que é o mais importante. É você legal. saber explicar sobre a sua vida de uma maneira fluida e sem ficar travando. Então eu me pegava falando pela casa sozinha aqui, sempre treinando, adaptando a minha fala para ficar literalmente bem fluida mesmo, não ficar gaguejando, porque eu tinha muito essa Uhum, dificuldade no comecinho, acho que você lembra, que eu ficava uhum, travando muito, eu ficava tipo, nossa, e agora? Eu não pensei nisso. E adaptações da vida, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante. uhum. E durante o processo, quando você, na verdade, quando você conheceu a UDH, né? Quando que você decidiu entrar na Um Dia Veremos, se preparar com a gente? Quando que foi isso? Então, eu tinha prestado a prova, mas eu ainda não tinha chegado nessa parte do psicológico em si, porque eu estava ali primeiro esperando o resultado. E eu não havia pensado também, não sabia da existência. Aí eu tenho um irmão que ele é policial militar e ele reprovou na primeira vez. Aí depois ele pegou e fez uma mentoria. Aí depois que eu fiz a prova, ele ficou sabendo, porque eu mantive mais no meio familiar ali, eu não fiquei divulgando muito sobre o concurso. Aí ele pegou e me contou e falou que seria interessante eu fazer a mentoria também. Então foi onde eu acabei conhecendo, porque eu fui atrás, aí eu gostei bastante do que eu vi, né? Da propaganda em si. E eu acabei entrando e acreditando bastante que poderia dar certo. E foi o que aconteceu. Uhum. E durante o processo, teve algum momento que você percebeu, pô, eu realmente estou mudando meus comportamentos, eu estou melhorando a minha confiança, eu estou evoluindo como pessoa, melhorando os meus relacionamentos? Você percebeu isso aí de fato e você acha que isso te ajudou? Olha, esse daí eu acho que foi um dos maiores pontos positivos do curso em si. Não foi nem só para o concurso, foi para a vida. Porque muito do que foi ensinado, da questão da paciência, saber dialogar, de ver a vida com outros olhos, as situações sem explodir, né? Porque eu tinha muito esse conceito, acho que você deve lembrar que eu explodia bastante dependendo de certas situações. Então eu modifiquei bastante a minha rotina. A maneira, principalmente, de ver as situações mudou muito. Agora eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Eu consigo lidar de uma maneira muito mais tranquila, observar, saber lidar com as situações. Literalmente isso. Uhum. Legal. Olha a pergunta que foi feita aqui, ó. Olhar os testes com o objetivo de conhecer e não gravar pode ser útil? João, pode ser útil, mas você não pode ficar bitolado. Por que que eu falo isso aí? Aconteceu uns dois, três concursos atrás. Tinha alguns testes de personalidade que eram aplicados no dia do psicológico, lá no coletivo, e no concurso em específico mudou todos os testes. Aí, se você fica bitolado com os testes, chega lá, você se atrapalha todo. Então, é mais conveniente fazer isso que a Bruna fez, né? Que ela falou, melhorar comportamentos, mudar hábitos, se desenvolver como pessoa, que isso certamente vai trazer uma melhor confiança, uma melhor forma de você lidar lá com o psicológico, certo? Ô, Bruna, e qual que foi o ponto do seu comportamento que você mais precisou desenvolver, já que a gente entrou nesse assunto, com relação à mudança de comportamento? O que que você acredita que você mais precisou desenvolver em você? Eu acho que em mim foi a questão da impulsividade, que eu era uma pessoa Uhum, muito impulsiva. Eu respondia às vezes as pessoas de uma maneira muito mais direta, sem parar para analisar um pouco a situação, às vezes acaba sendo um pouco grosseira, né, da minha parte. Então, eu acho que a impulsividade foi o que mais melhorou bastante em mim. e como que você começou a perceber essa melhora da impulsividade no seu dia a dia? Tem algum cenário em específico, algum local, seja trabalho, estudo? Eu acho que bastante é a questão do trabalho em si, né? Acho que é um Uhum, ambiente, assim, que a gente acaba notando. E você acabou falando também lá no comecinho que a gente tinha que preencher um formulário da nossa visão e depois pedir para outros colegas, né? Responder esse formulário para ver a visão deles em comparação com a nossa. E eu vi que realmente eles falavam que era uma pessoa muito impulsiva, que na hora de responder acaba sendo um pouco grosseiro. Então, tipo assim, eu comecei a notar, eu falei, nossa, então faz realmente sentido, porque eles estão falando, eu achava que era pouco e eu vi que era grande. Então, eu uhum, comecei a ter essa percepção de uma maneira muito mais significativa.
e Legal. modificou bastante. Perfeito. E durante a sua preparação, teve algum exercício, alguma conversa ou situação que aconteceu dentro da UDH que foi marcante para você, que tipo marcou assim, pô, isso aqui é algo que até hoje eu aplico, até hoje eu coloco em prática? Eu acho que me marcou bastante mesmo foi a questão do olhar, de ter um olhar tranquilo, que nem você sempre ensinou a gente. Sempre estar preparado para todo tipo de situação, que dentro também do curso, né, do curso ali da Polícia Militar, a gente vai ter situações que a gente não vai gostar, a gente vai ter que lidar de uma maneira tranquila. Então não adianta a gente às vezes ser impulsivo, a gente querer ser ignorante, a gente devolveu na mesma moeda, né, como muita gente fala. Então Uhum. ser uma pessoa mais passiva. E isso tem me ajudado muito. Muito mesmo. E eu vou levar isso tanto agora para a vida quanto para o curso lá dentro, porque vai ser literalmente muito significativo. Que legal, Bruno. E quando estava chegando perto da avaliação, como que você estava emocionalmente? O que que passava na sua cabeça depois de ter feito o preparo? Como que você estava para encarar, seja o coletivo, o PMK, entrevista? Olha, a primeira etapa em si eu estava bastante nervosa, porque eu nunca tinha passado em nenhum concurso dos anteriores que eu já prestei para uma segunda fase. Então eu não sabia como que era uma experiência. Literalmente tudo novo. Então eu tava com aquela ansiedade um pouco significativa, até um pouco alta, para falar a verdade. No primeiro, nos testes, né, no primeiro dia, eu acabei indo um pouco mal, porque a ansiedade me deixou levar um pouquinho no comecinho, mas eu acabei recuperando no meio ali do processo, eu consegui recuperar para finalizar de uma maneira mais tranquila. Só que os primeiros foi realmente um pouco mais crítico, né? Eu até cheguei a comentar, você lembra que eu estava desesperada, falando, nossa, eu reprovei porque eu fiz muito ruim. Mas eu vi que não era tudo isso, a minha ansiedade realmente acabou prevalecendo. No segundo dia eu já estava muito tranquila, eu vi que realmente era um processo muito tranquilo, eu já tinha orientação, não tinha por que eu estar nervosa, então foi muito tranquilo. E também na entrevista em si, eu peguei uma psicóloga muito boa, ela estava muito simpática no dia, muito mesmo. Foi como se fosse uma conversa ali de amigos, parecia que eu conhecia ela há anos, foi muito bom. Uhum. Então eu não tenho nem o que descrever, porque eu já cheguei preparada, teoricamente, já estava com a minha fala de uma maneira assim, tranquila, harmônico, que eu fiquei até chocada. Eu falei, nossa, eu tava nervosa esperando por esse dia e não foi isso que eu pensei. Foi muito bom, foi muito gostoso, foi uma experiência assim muito incrível. Uhum, que legal, Bruna. E você falou que, pô, saiu lá do coletivo, ai meu Deus, reprovei. O que que fez você pensar que você reprovou? É legal você compartilhar isso, porque às vezes alguém vai passar por esse mesmo caso. E eu recebo muitas perguntas, ah, André, se eu for mal lá no dia dos testes, já era, tô reprovado? E eu canso de falar, não, guerreiro, o psicológico é um conjunto, é o coletivo, é o individual um, individual 2, soma tudo. Então, o que que fez você pensar, meu, reprovei no coletivo? É uma das coisas que você sempre falou, só que a gente acaba no comecinho por nunca ter passado pela experiência de desacreditar. Então, você sempre falou, não se compara a ninguém, porque cada um é uma pessoa individual e cada um tem o seu processo. A gente nunca vai ser igual a ninguém. E nos primeiros exercícios lá que a gente fez, do psicotécnico, né? Tipo psicotécnico, eu acabei olhando pro coleguinha. E eu Hum. vi que, tipo assim, eles estavam no final da folha e eu tava no meio, finalizado. Daí eu falei, nossa, como assim eles chegaram ao final e eu tô na metade? Então, tipo, ó, eu tô errada. E eu fiquei com essa neura na minha cabeça. Daí depois eu tive que literalmente me concentrar muito para me conseguir finalizar, porque eu não devia ter me comparado durante o processo, mas eu consegui finalizar e foi onde veio essas dúvidas, né? Porque eu fiquei me comparando, falei, nossa, e agora? É eu que tô certo? É o coleguinha que tá certo? Eles treinaram o teste, talvez, eu não treinei, o que que eu devia ter feito? E fica aquele misto de emoções. Uhum. Mas eu vi que foi literalmente à toa, né? Porque eu tinha um potencial, eu sabia o que eu estava fazendo ali e eu não precisava ter gerado essa ansiedade me comparando a ninguém. E muita gente também mandou nos grupos falando, tipo assim, ai, mas eu cheguei na metade da folha, eu não consegui finalizar de tal forma. Então já reprovei. Daí eu até orientei eles. Eu falei, olha, eu sou um exemplo disso. Eu também não cheguei a finalizar, eu também não fiz tudo perfeito. Eu fiz na maneira que eu tinha que fazer, me concentrando ali. E não é sobre chegar ao final da folha, é sobre finalizar 100%. É sobre você fazer o seu melhor no tempo que você conseguiu. Uhum. Então, eu acho que o mais importante, fica a reflexão, né, é não querer se comparar no dia.
porque isso vai, assim, vai desestabilizar, vai ser horrível. Então, evita. Foca ali no seu, não olha o coleguinha, não olha para lado nenhum, e foca literalmente em dar o seu melhor. E não criar essas neuras que eu acabei criando e gerando essa ansiedade. Olha que legal. Pessoal, isso é muito importante que a Bruna está falando, tá? Esse efeito comparativo é muito comum entre os candidatos. E a única pessoa que você tem que se comparar e precisa ter essa comparação, essa é de verdade. Você precisa se comparar mesmo. É com você de ontem. Você precisa ser sempre melhor do que o você de ontem. Essa é a comparação. Principalmente no dia do psicológico, você tem que ter total concentração nos seus testes. Se você olhar para o lado lá, meu amigo, você vai ficar bitolado como a Bruna ficou sem necessidade, né, dona Bruna? Graças a Sim. Deus você conseguiu retornar aí, se colocar no eixo e seguir aí os seus testes lá com tranquilidade. E se você pudesse voltar lá no primeiro dia da sua preparação e conversar com aquela Bruna lá do começo, aquela Bruna que gaguejava, aquela Bruna insegura, o que que você falava para ela? O que que você diria para ela, Bruna? Eu diria para confiar no processo, manter a dedicação mesmo, porque isso ia mudar bastante e literalmente acalmar o coração, tirar essa ansiedade, tirar esse medo, o medo de se frustrar, porque eu tinha potencial, eu acreditava no meu potencial, eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente acredita em nós mesmos. Então, eu acho que eu voltaria e falaria isso, para não gerar essa ansiedade que gerou em mim em vão e podendo me desestabilizar e gerar reprovação. Mas graças a Deus eu consegui ali manter o foco e concluir e ser aprovada. Uhum. E hoje, olhando para trás ainda, né? Qual você acha que foi a maior transformação? Aquilo que você aprendeu sobre psicológico ou aquilo que você aprendeu sobre você mesmo? Que você acha transformador, que você acha importante compartilhar durante o processo na mentoria individual? Todo aquele processo de autoconhecimento, processo de desenvolvimento que você teve na mentoria UDH. Eu acho que o mais importante foi começar a analisar minhas ações, parar um pouquinho, refletir como foi meu dia, como que eu lidei com certas situações, situações que eu tive no meu dia a dia, tanto em trabalho, quanto familiar, quanto com amigos, e passar a ser uma pessoa com um olhar mais crítico, mas não para os outros, para mim mesma, para mim sempre Uhum. estar melhorando e não dependendo de opinião dos outros para melhorar, porque muita gente espera a opinião de alguém chegar até ela, uma crítica, às vezes acaba achando ruim, não vê o lado da questão de melhorar a situação. Então eu passei a ter uma visão muito mais tranquila e sempre ali tá fazendo uma autocrítica, tipo, o que eu tenho que melhorar, pontos que eu tinha que melhorar, porque a vida é uma construção. Então a gente sempre tem que estar buscando melhorar em questões que a gente necessita para a gente também não ficar ali naquele ciclo, sempre no mesmo, na mesmice e acabar se perdendo. E o que que você diria para quem está inseguro, Bruna? Quem vai encarar o psicológico? Estamos com dois concursos aí, né? Tanto de oficial quanto de aluno soldado, muito em breve aí. O que você diria para essa rapaziada que está insegura com relação ao psicológico, porque acha que não tem o perfil, que acha que não está preparado? Olha, eu diria literalmente para acalmar, porque se você tem o foco, se você acredita em si mesmo, você consegue vencer essa batalha. Não é difícil, como muita gente fala. O primeiro ponto, assim, para bater o martelo é acreditar em você. O segundo é não escutar a opinião alheia. Vai ter muitos grupos que vão ter candidatos que vão ficar falando coisas negativas. Então, uma coisa que eu aconselho, se você não tá sabendo lidar com isso, sai dos grupos. Não fica olhando a situação, não fica acreditando no que o coleguinha fala, porque eles têm umas experiências que talvez eles já prestaram mais concursos e que eles não estavam preparados. Então, eles vão acabar criticando de uma maneira que você pode ter um olhar e falar, tipo, nossa, então se ele não passou de primeira, eu não vou passar. Ah, se aconteceu tal situação, vai acontecer comigo. Então, o primeiro ponto é saber lidar, não ficar olhando o grupo, literalmente, exclui se não estiver bem. Eu saí dos grupos quando eu não estava me sentindo bem, porque estava me gerando ansiedade. Então, o ponto seria esse, e sempre estar focando em melhorar. Sempre fazer autocrítica, reflexão do dia, parar para analisar tudo que você fez no seu dia, para refletir mesmo, ver os pontos negativos, querer a mudança, que muita gente fala que vai mudar e não muda, fica naquela mesmice e não aceita que precisa melhorar. Eu acho que o primeiro passo é aceitar que todo mundo tem que melhorar em alguma coisa. Então, eu acho que esses daí, para mim, são os três pontos mais importantes para começar assim a se desenvolver e desenrolar. Uhum.
Legal, Bruno. Você falou bastante de grupos, né? E os grupos de concurso, eles realmente são perigosos se você não tem esse controle que você teve, aí, essa sabedoria de saber a hora de sair. O grupo da comunidade, você acha que te ajudou de alguma forma? Como que era a sua interação dentro da comunidade, com o pessoal que dividia a comunidade com você, Bruno? O grupo da comunidade foi muito tranquilo. Todas as dúvidas que eu acabava mandando lá, o pessoal respondia de uma maneira muito tranquila, sempre passivo, sempre procurando ajudar e não criticar, não trazendo informações negativas que fossem desestabilizar outros candidatos, que é o mais importante. Então, o pessoal ali sempre tinha esse cuidado, que eu prezo bastante também. E esse afeto mesmo de querer ajudar, sempre companheirismo, né? Mesmo não conhecendo a outra pessoa, mas todos estávamos buscando a mesma coisa, que era a aprovação. Então, o intuito ali era se ajudar e não criticar. E esse fato de ser um grupo muito tranquilo e não gerar essa ansiedade foi o que me tranquilizou, porque eu sabia que eu podia contar a qualquer momento, em qualquer dúvida que eu tivesse ali no grupo. Legal. E com relação à IS, né, preenchimento de documentação, você usou bastante o pessoal da investigação social da UDH nos seus preenchimentos, na elaboração da documentação? Sim, eu acabei tirando umas dúvidas que eu tinha. O preenchimento da minha ISC, ela não era muito grande, porque eu tinha muito pouco conteúdo Uhum. para fazer anotações. Então ela foi de uma maneira muito mais tranquila. E as dúvidas que eu tinha, eu mandava lá no grupo, era respondido de uma forma muito rápida, muito prática. Os próprios alunos também orientavam, aqueles que já tinham entregado. Uhum. Então, para mim foi muito de boas. Show, senhorita Bruna. Então você prestou a primeira vez o psicológico que passou. Então a gente já quebra aquela mística de que você precisa reprovar para É, ser policial militar. Dá para passar de primeira. E como é que tá dá essa pra fazer. expectativa? Como que tá o seu coração com relação a essa mudança, né? Que você vai mudar totalmente a vida. Aí você tinha uma carreira, já decidiu por essa mudança. Como que você tá com isso, Bruno? Eu tô normal gerar aquele pouco de ansiedade, né? Porque vai ser uma mudança assim drástica na minha vida. Vai ser muito mudar de cidade, mudar literalmente de emprego. Vai ser completamente diferente do que a gente espera de um emprego, né? Quando a gente vai Uhum. buscar. Então, eu tô com ansiedade um pouco significativa. Tô contando os dias sim pro resultado, porque eu quero ver meu nome ali no aprovado. Eu tô esperando muito por esse dia. Uhum. E depois que passou o psicológico, eu falei, depois que passou o psicológico, eu acredito que eu já passei em tudo, porque era a única fase que eu tava com medo. Eu falei, nossa, na hora que eu vi ali a aprovação lá, nossa, Uhum. foi tranquilizante. Uhum. Legal. Agora é só o resultado da IS, entrega de documentação. Acredito que vai ser muito tranquilo para você, né? Dia 9 de novembro, né? E aí você até mandou a pergunta lá, será que após em novembro? Ah, Nessa foi expectativa. a outra Bruna, Foi a outra, Bruna? É. foi a minha colega lá da minha turma. Meu, será que após ser em novembro o pessoal tá com essa dúvida? Eu acredito que vai ser em dezembro, assim como foi o ano passado, nos últimos dias, né? Nos últimos concursos, aliás. Então, eu fico muito feliz, de verdade, você é merecedora, a sua dedicação ao longo do concurso, que não adianta, viu, pessoal, você falar, vou fazer a mentoria que eu passo. Não. A Bruna, era uma aluna dedicada, assim como todos os nossos alunos aprovados. A dedicação que vai fazer com que você chegue à aprovação. O que ela falou que é muito importante, né? Você ter humildade de reconhecer que existem pontos a serem melhorados, existem pontos que você pode mudar. Então, isso é importante, ter essa humildade de evolução para a aprovação. Então, parabéns, Bruna, você merece de verdade, estou muito feliz. Se Deus quiser, na posse a gente vai se encontrar lá, Sim, tô tirar ansiosa por aquela esse dia. foto, dar aquele abraço e comemorar essa aprovação. E tá chegando, hein? Dezembro tá aí já. Vai passar. Já. Até brinquei com o pessoal lá no Instagram. Vai passar a guarda, Natal e Ano Novo tirando guarda lá na escola de soldados lá. É isso. Com Bruna, certeza. você quer deixar um recado final para o pessoal que está te ouvindo? Se fosse para você falar deixar um recado assim para todo candidato que vai iniciar a jornada de preparação, seja para a prova escrita, principalmente para o psicológico, que o pessoal tem muito medo. Qual o recado que você daria? Imagina que todo candidato que vai prestar o concurso, ele vai ver esse recado que a Bruna vai dar. Qual o recado seria, Bruna? Eu acho que o recado mais importante que eu poderia deixar para alguém que vai prestar um concurso público é acreditar em si mesma. As pessoas vão duvidar de você, é normal chegar crítica, principalmente de pessoas que você não espera durante o processo, só que você não pode deixar de maneira nenhuma de acreditar em você mesmo. Então, a partir do momento que você desacredita de você,
você não vai para frente. A única pessoa que não pode duvidar é você. Então, essa é a minha reflexão, eu uso isso para minha vida. Eu sei que eu sou capaz, então ninguém vai conseguir me desestabilizar. Pode ser a pessoa mais próxima, familiar, ninguém consegue me derrubar quanto a isso, porque eu sei da minha capacidade. E se você é um pouco mais inseguro, tem um pouco de dificuldade em lidar com essa autocrítica, eu acho melhor assim, você não expor. Eu fiz isso, eu acabei mantendo o concurso ali mais no sigilo, mais para pessoas próximas, para não divulgar no momento certo mesmo para outras pessoas. Então, eu acho que a minha dica é essa: manter ali mais no seu ambiente familiar, faz ali tranquilo, fica sem a pressão de tipo, se eu não passar, eu vou ter que me explicar para tantas pessoas o motivo, gerar aquela ansiedade. Então, faz ali tranquilo, leva para você, seus pais apenas sabendo do concurso. A hora que for o momento, que realmente chegar a hora que tipo, você vê o seu nome aprovado, aí você divulga, você comemora, todo mundo fica sabendo. E Uhum. jamais duvidar de você mesmo. Show, Bruna. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Se você está prestando concurso, está pensando em prestar o concurso, nós estamos com a inscrição para a mentoria individual aberta, tá? Então, tanto para soldado quanto para aluno oficial, as inscrições estão abertas. Aproveite que ainda temos vagas. Vai ser um prazer caminhar com você como nós caminhamos com a Bruna. Mas não adianta entrar nessa mentoria e não ser dedicado. Tem que ser igual a Bruna, dedicado, não faltar nas sessões, ter compromisso e buscar essa sua evolução como pessoa. E eu tenho certeza que, como a Bruna muito bem observou aqui, são aprendizados que você leva para a sua vida, tá? Então, uma das consequências é a sua aprovação no concurso. E existem diversas outras consequências positivas para a sua vida que você carrega com os aprendizados da mentoria, tá bom? Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe sua carreira, sua jornada. Na posse a gente se encontra e Com bora para certeza. essa aprovação. Vou aguardar você voltar aqui como aluna aprovada no Barro Branco. Não pare essa jornada. Competência Não, já precisa tem tá, ano que vem já tá tudo certo que eu vou prestar. Já vou até continuar na mentoria para continuar treinando, mas ano que vem, eu não me inscrevi agora, porque eu quero passar pelo processo do curso de soldado, mas ano que vem, durante o curso, já vou estar estudando para o Barro Branco. É isso, Então, vamos sem começar o parar. processo tudo de novo daqui a um tempinho, mas vai ser gostoso. Excelente, Bruna. Deus abençoe, boa noite, muito obrigado. Pessoal, uma excelente noite a todos vocês, que Deus abençoe e um grande abraço, viu? Até mais, tchau, tchau. Tá?